Glória a Deus. Graça e paz do Senhor Jesus. Muito bom dia. Bom dia, porque quem dorme com Jesus... Uhul! Bom dia, porque quem dorme com Jesus acorda cheio de alegria. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Cadê a Lindy? Cadê a Lindy? Ah, subiu. Eu falei, cadê a Lindy para ajudar meu coro? Ai, queridos, estou aqui porque Deus é bom, né? Ele é bom. E antes de eu entrar aqui na palavra, quero falar uma coisinha. O Senhor tem colocado já há algum tempo no meu coração a respeito das gerações futuras. E nós temos que abraçar essa geração mesmo, trazer essa geração para perto, investir nessa geração, porque eles vão saber lidar com o que está lá fora no mundo. A minha geração, a sua geração que é mais velho, nós não sabemos lidar com essa geração que está aí. E eles estão prontos. Eles sabem como falar, eles são espertos, ágeis no digital, na internet. Então, nós precisamos investir, precisamos trazer eles para perto, para que eles estejam cada dia mais arraigados no Senhor, para que lá fora eles possam expressar quem é o Senhor e o amor do Senhor. São eles que vão resgatar esse mundo que está perdido. E nós estaremos na retaguarda deles, ensinando, orando e alavancando, em nome de Jesus. Clarice, não só pastora, mas jornalista também. Glória a Deus. Olha aí, que coisa mais linda. Ela aqui falando e eu ali. Meu Deus. Gente, é isso, sabe? É sobre isso, é sobre isso. Vamos regar. E tudo aí, o dom, o talento, vamos aproveitar o que as nossas crianças, os nossos adolescentes e os jovens têm. Às vezes a gente deixa eles, menosprezam, deixam de canto, mas eles têm que vir para perto e eles têm que estar aqui, porque o Senhor derrama também na vida deles, em nome de Jesus, amém? Mas, enfim, fechando aqui o parênteses, gente, quem dorme com Jesus acorda cheio de alegria, né, Lindy? É isso aí. Então, gente, é por pura graça. Por pura graça, prepare o seu coração para receber o que o Pai tem para falar ao meu e ao seu coração nessa manhã. Porque já há mais de um mês que o Senhor está me espremendo aí, está me esticando, está me apertando, e vai para lá, vai para cá, parece que a palmeira vai cair, mas daqui a pouco está arrebando de novo, o negócio o vento está batendo forte de todo lado. E hoje não foi diferente. E por quase, a hora que eu mandei a mensagem para a pastora ontem à noite, por muito pouco, eu não estaria aqui. Eu estava no hospital com a Letícia e eu falei, Tânia, pastora, acho que eu não vou conseguir. E eu falei para o Alexandre, meu marido, essa bênção que está aí me acompanhando, que tem sido assim, realmente o braço direito, o Ur e o Arão, tem sustentado. E na hora que eu falei assim, o Senhor falou ao meu coração, o compromisso não é com a pastora, o compromisso é comigo. Porque, ainda que ia trazer um certo transtorno, ela ia ter que se virar nos 30 para estar aqui, mas nós somos amigas, ela sabe de tudo que está acontecendo, ela ia entender e ela estaria aqui. Mas o meu compromisso, antes de ser com ela, é com o Senhor. E Ele me fez, então, lembrar disso. E Ele, então, me disse,
se você não crer e não confiar nesses momentos, vai confiar quando? Então, por isso, eu estou aqui. E essa palavra o Senhor já tem gerado no meu coração há mais de um mês. Quase 2 já, né? Quase 2 meses. E em julho o Senhor me deu. Começou a me dar essa palavra. E aí, então, eu não sabia exatamente quando que seria esse derramar. E na construção ainda dela, eu entendi que hoje o Senhor traria. Mas eu ainda assim mesmo, orando, pedindo a direção, o Senhor me deu algumas outras coisas. E então eu fui anotando. E, gente, eu falei, quando o Senhor quer pegar a gente de jeito e esmagar, Ele faz assim perfeitamente. Eu entro no carro, falei assim para o Alexandre, cadê meu óculos? Está lá, na minha casa. Pensa que a pessoa está aqui assim, ó. Então, amém, glória a Deus. É sobre isso. Aí eu falei, bom, não tem problema que o iPad eu estico. Gente, não sei o que aconteceu. Pensa que ele não está esticando. Aqui. Não está. Não está. Amém? Então, Jesus, Espírito Santo, tu tens total liberdade de vir e agir e falar aos nossos corações. Pai, que não seja a minha voz, que não seja o meu eu, mas que seja totalmente o teu Espírito. O controle está nas tuas mãos, tu sabes que eu não tenho nada de mim mesmo, mas que o Senhor possa vir, derramar e transbordar no nosso coração o que o Senhor tem. Em nome de Jesus, Pai, eu entrego a minha vida, Senhor, a minha casa diante de Ti, esta palavra, e que o Senhor tome o coração de cada um dos Teus filhos que está aqui nesta manhã e libere, Pai, aquilo que o Senhor tem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pedro, cadê o Pedro? Cadê o Pedro? Foi arrebatado, subiu. Gente, o povo está tudo subindo, vigia, hein? O povo está tudo subindo, vigia, hein? Vigia, crente. Bom, então és tu, amado. Então faz o favor para mim, o Pedro, de manhã, Pedro, me ajuda, Pedro. Você coloca, fazendo favor, o texto, porque o óculos ficou em casa, é Cantares 2, a partir do verso 11. Gente, é um texto que não é muito, né, falado assim, mas foi um texto que o Senhor trouxe partindo de uma experiência em uma das madrugadas, no mês de julho, e ali o Senhor foi falando ao meu coração algumas coisas, e eu quero compartilhar um pouquinho com vocês. Não tem aí na sua Bíblia, irmão? Pode ser que esteja como cântico, não sei. Qual que é a versão que você vai usar? NAA? Bora. A minha, essa daqui, no caso, é a NVT, mas eu estudei também na ARA, na NVI, está tudo certo. Vou ler nessa, se tiver alguma coisa muito diferente, eu falo para você. O verso 11. Porque eis que passou o inverno, e a chuva cessou e se foi. Apareceram as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves, e já se ouve a voz da rolinha em nossa terra. A figueira começou a dar seus frutos, e as vinhas em flor exalam o seu aroma. Levantem-se, minha querida, minha linda, e venha comigo. Minha pombinha escondida nas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas, mostre-me o seu rosto, deixe-me ouvir a sua voz, porque a sua voz é doce e o seu rosto é lindo.
Peguem as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. O meu amado é meu, e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Antes que rompa o dia e fujam as sombras, volte, meu amado. Venha correndo como o gamo ou filha das gazelas sobre os montes de Beter. Amém? Obrigada. Pode voltar de novo, por favor, aí o tema. E essa passagem aqui é um livro de muitas metáforas e assim, a gente, lendo esse cântico ou cantares, como está aí na sua Bíblia, a gente percebe que ele foi construído, esse poema, como um diálogo. E esse diálogo é entre um homem e uma mulher. Existem algumas frentes que defendem que é Cristo e a igreja, outras defendem que realmente é um poema romântico, que trata ali a respeito de um casamento bom, com muito amor, mas nós não vamos nos ater a isso. Eu quero compartilhar com vocês aquilo que o Espírito Santo foi trazendo ao meu coração, porque, normalmente, quando a gente, pelo menos a boa parte, né, das pessoas, a maioria das pessoas, quando está finalizando o inverno, sabe que a primavera está chegando e gosta, né, da primavera. Eu, particularmente, eu gosto. Primavera é uma estação de transição aí do inverno, porque a gente sabe que logo vai chegar uma outra, que é o verão, que é boa, eu gosto. Tem gente que não. Mas a primavera, essa estação de transição, ela é uma estação que ela traz beleza, ela traz alegria, o clima fica bom. Hoje mesmo, né, gente? Já choveu, já esfriou, já esquentou de novo, já está melhor. Então, assim, vai ficando. E a gente vai vendo tudo isso acontecer. E, na primavera, é interessante que a gente percebe que essa estação, ela mexe com os nossos sentidos, os 4 sentidos. Seja o nosso olfato, porque nós sentimos perfumes de flores, dos frutos. Seja o nosso paladar, porque os frutos ficam mais suculentos, mais doces, saborosos. Seja no nosso tato, seja no nosso ouvir. E o porquê ouvir? Porque os pássaros começam a cantar muito cedo. E é constante, eles ficam o dia todo. Muito diferente do que nas outras estações. E quando a gente pensa em tudo isso, a gente vai começar a perceber que a primavera, quando ele traz ele vem falando assim, que a primavera chegou, ele fala assim, o inverno já foi e a chuva já cessou. Porque a primavera chegou. E aí, gente, eu pensei, eu refletindo em tudo isso, o Espírito Santo, em uma madrugada, falou assim comigo, a primavera, está chegando a primavera. Foi exatamente essa frase, está chegando a primavera. E eu, mais do que depressa, uou, está chegando a primavera. Senhor, que bênção! Que bênção, está chegando a primavera. O inverno já está passando. Só que eu recebi essa frase, está chegando a primavera, com alegria. E é natural. Se eu chegar para você aqui, eu vou falar, está chegando a primavera. Qual vai ser a sua reação? Uhul, está chegando a primavera. E ali foram passando os dias, e o Senhor falando comigo, está chegando a primavera. E eu feliz da vida, querendo ver as flores, querendo ver tudo. E eu falei, Senhor, não estou entendendo, por que o Senhor está voltando a falar comigo isso?
E voltava no texto e lia esse texto. Eu falava, esse texto não tem nada a ver, não estou conseguindo entender nada. E o Senhor foi falando comigo. Está chegando a primavera? Então, agora é hora e é momento de vigiar. Como assim? Agora é hora de ficar atento. Como assim? O texto, ele diz assim, ó. Bendito óculos. Põe aí, faz favor, de novo o texto. Vou te pedindo alguns versos, meu filho. O verso 12, eu acho. Vai pondo, por favor. Tribulação, né, gente? Sangue de Jesus. Ah, Deus é bom. Vocês vão ver que Deus é bom. As flores estão brotando. Chegou a época das canções e o arrulhar, que é o barulho, o piar das pombas, dos pássaros. Pode falar, precisa passar. As figueiras começam a dar frutos. E as videiras perfumadas florescem. Espera aí um pouquinho. Levantem-se, minha querida, venha comigo, minha bela. Aqui, gente, fala assim, ó, as figueiras começam a dar frutos e as videiras começam a perfumam e florescer. Gente, a figueira, ela produz o figo. O figo é o fruto, e esse fruto é muito bom. Não sei se vocês gostam, eu pelo menos eu gosto. Muito bom, docinho, seco, in natura, eu amo. A videira, ela é a uva, é a fruta da videira. O fruto é a uva. Ela perfuma, não perfuma, eu não sei se vocês já tiveram aqui a oportunidade de ir em algum vinhedo, quando você entra assim, é um perfume delicioso. Porém, antes a gente vê as flores, antes do frutinho. Mais abaixo desse texto, ele vai discorrer, vai discorrendo aí para mim, fazendo favor, mais um texto. Ele vai falar que assim, ó, pode mais um. Peguem todas as raposas, as raposinhas, antes que destruam o vinhedo do amor, pois as videiras estão em flor. Olha o que isso significa, gente. Quando a primavera chega, começa a florescer. Ok? Vão pegando aí comigo, já já vocês vão entender. Espera aí. Começou a florescer, aí então eu vou trazer para nós, para a nossa realidade. Toda planta, para ela nascer, para ela dar flor e fruto, ela precisa antes ser semente, certo? Para ela ser semente, ela precisa morrer. Se o grão de trigo, Jesus falou, se o grão de trigo morrer, tá? Então, a semente precisa morrer. Ela morrer. Quando nós vamos ao encontro de Cristo, ele vem ao nosso encontro, nós temos que morrer para que ele venha viver em nós. Amém? Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, a minha semente já tem que morrer. Como é que ela vai germinar? Como é que ela vai crescer? Como é que ela vai florescer? Como é que ela vai frutificar? Através da minha vida. Quando eu vou aos pés do Senhor, em oração, as minhas lágrimas vão ali regando essa semente, e então ali ela vai germinando, ela vai crescendo, até que um dia ela dá flor. E isso acontece como? Na nossa vida aqui, a gente
gente ora, a gente chora, a gente jejua. Quando a gente vem para Cristo, é uma bênção, né? A gente vai para a madrugada, a gente vem para a vigília, né? Então, assim, aí, o que acontece? Eu vou crescendo no Senhor. Quando eu vou para a palavra, eu vou sendo nutrida. Ela ali é o meu adubo, eu vou sendo nutrida. Então, eu vou crescendo no Senhor. Só que o que acontece? Eu começo a florescer. O florescer é a primavera. A primavera chegou. Que bênção, que eu comecei a florescer. Só que aí é que está o perigo. Quando eu começo a florescer... Tudo bem, deixa aí. Quando eu começo a florescer, vocês lembram lá as flores, que lindas que elas estavam? Elas começam a ficar em evidência. Quando ela fica em evidência, todo mundo admira. Quando a gente passa na rua, que a gente vê um ipê, que tem bastante nas calçadas, todo florido, amarelo, roxo, não chama atenção? Muito. A gente olha e a gente aprecia, fala, olha que coisa mais linda. A flor, quando ela está aparente, ela chama a atenção, porque ela está ali bonita. E nós, quando nós estamos florescendo, nós também ficamos em destaque. Nós também estamos sendo visualizados. As pessoas também estão nos vendo. E então começa muitas vezes os elogios. Nossa, como você está florescendo. E a gente deixa de manter a nossa nutrição através da oração e da palavra, porque a gente vai se tornando já visível, bonito, elogiados. E então a gente vai baixando a guarda, sabe? Já não ora mais como orava antes, já não lê mais a palavra como lia antes, já não vem nos cultos como vinha antes, já não ora mais com a igreja como orava antes, porque já está aparecendo, já está sendo elogiado. E isso são as raposinhas que vêm. A raposinha ela vem sutilmente. Com hoje eu não vou por causa disso, não vou ler hoje por causa disso, não vou orar por causa disso. São as raposinhas que vêm por meio de distrações, que vêm por meio de compromissos, de prioridades invertidas. Essas são as raposinhas. Só que diz o texto que essas raposinhas, elas vêm fazer o quê? Destruir o quê? O vinhedo. O vinhedo, ela vem destruir, na minha versão diz assim, que ela vem destruir o fruto. Porque o vinhedo, ele produz a fruta. Ali, a uva. E ela vem destruir esse fruto. Por quê? O fruto só vai aparecer depois da flor. O fruto, ele não aparece antes da flor. Consegue entender? Quantos de nós não estamos nos perdendo porque florescemos? Quando estamos próximos de frutificar, fomos roubados. E aqui nós vamos tirar 3 lições. A primeira lição
é que nós precisamos vigiar. Lá em Êxodo 2, tem a história que diz a respeito de Moisés. E eu gosto muito dessa história porque quando ali aponta Joquebede, mostra Joquebede, mãe de Moisés, que ela protege, é a história que todo mundo conhece, não vou entrar em detalhes, tá? Mas quando ela protege Moisés, que ela guarda, esconde Moisés por 3 meses, depois que ele nasceu, ficou 3 meses com ela ali guardadinho, foi porque, gente, Joquebede é uma pessoa que nos traz essa lição de proteger aquilo que está por vir. Joquebede, a flor dela era Moisés, o filho. O fruto estava por vir. Se ela tivesse deixado Moisés, se ela tivesse mostrado Moisés, meu filho nasceu, olha que coisa mais linda. Porque a palavra diz que ele era um bebê bonito. Imagina se ela tivesse mostrado para as vizinhas dela, o bebezinho. A raposa, que estava lá já querendo matar todos os meninos, tinha vindo, matado, roubado o fruto. Porque o fruto foi depois Moisés, o libertador de Israel. Então, eu não sei qual é a tua flor, eu não sei em qual momento que você está florescendo, mas uma coisa eu te falo nessa manhã, o que o Espírito Santo diz para nós, vigia. Começou a florescer, vigia. Guarda. Não sai mostrando para todo mundo. O meu irmão, ele tem uma planta lá que eu não lembro o nome, e ela, esse ano, ela deu 2 flores, a coisa mais linda, um vermelho, coisa mais linda. E meu irmão, mais do que depressa, tirou a foto e colocou lá no grupo da família. Olha, quem está aqui? Quem apareceu esse ano? E todo mundo, nossa, que linda bola! Ô, gente, o que aconteceu com a flor? Não sei se foi o cachorro, sei lá o quê, né? Acabou. Gente, entende? O que o Senhor está dando aí? Que você regou com oração, com a palavra, mas que agora você está achando que a bênção já chegou e você já está querendo mostrar para todo mundo. Cuidado, guarda, esconde. Ainda não é tempo. Ainda vai frutificar algo. Porque o Senhor não faz nada na nossa vida sem propósito. Tudo que Ele nos dá, Ele tem um propósito à frente. E a gente quer se precipitar e já ir mostrando para todo mundo, falando para todo mundo. Lembra lá de Isaías 39, quando o rei Ezequias chega, ele ficou doente, e aí o povo vizinho ficou sabendo que ele estava doente, e aí como o Senhor curou ele, acrescentou mais 15 anos de vida. O que aconteceu? Foi lá os babilônicos oferecer presentes e elogiar ele. E ele achou aquilo tão lindo, né? Bem. Um povo que veio de longe me elogiar, me presentear. Podem entrar, fiquem à vontade. Eu vou mostrar tudo para vocês. Todos os meus tesouros, todos os meus arsenais, tanto do palácio, quanto da minha casa. Ele mostrou tudo, ficou vulnerável. O que aconteceu? O filho se perdeu, porque o Senhor tinha falado, cuide da sua casa, põe a sua casa em ordem.
Mas ele ficou distraído com tantas coisas. Depois o filho dele, qual foi o legado? Terrível, não teve nada. E então, o que acontece aqui? A gente vê aquele que não soube vigiar, diferente de Joquebede, o inimigo entrou, ele mostrou tudo. O inimigo se apropriou, roubou tudo que ele tinha, tanto na casa quanto no ministério. Na casa dele, ele roubou, inclusive, as gerações futuras. Porque os filhos que foram levados se tornaram eunucos. Ou seja, ficaram estéreis. Acabou a geração dele ali. Percebem como o que o Senhor nos dá, a gente tem que guardar. Porque algo lá na frente tem e é maior, para que a gente não seja roubado. Aí, então, a lição principal não, as 3, né? Essa é a primeira, a gente tem que vigiar. Está florescendo, vigia. Gente, começa a pensar em tudo aí, na sua vida. Vigia. A segunda lição é que ele vai dizer, coloca aí de novo, fazendo favor para mim no texto. Pode passar uma, faz favor, Pedro. Segura aí. A segunda lição que eu quero falar aqui é a respeito de que o fruto, gente, não é nosso. O fruto, ele vem de Deus. Porque quando você está em flor, antes do fruto vir, você vai proteger a sua flor. Só que quando o fruto chega, a gente vai ver a diferença. Porque quando a gente está florescendo, a gente acha que é a gente. Porque os elogios vêm. Então, a gente está me elogiando, né? Sou eu. A diferença entre a flor e o fruto é justamente essa. Porque quando o fruto vem, o fruto não é teu. O fruto é dele. O fruto não tem nada a ver com a gente. Já viu alguma árvore oferecendo aí uma maçã para alguém? Quem precisa, vai lá e pega. Você só vai saber que você está frutificando quando você estiver alimentando outro. Não porque você está indo oferecer, mas porque estão vindo comer, colher de você. Lá o Senhor fala assim, que Ele é a videira. Em João 15, Ele é a videira e nós somos os ramos. E que sem Ele nada podemos fazer. Só daremos fruto se permanecer nele, porque o fruto vem dele. Então, o fruto que as pessoas vêm colher em mim, é o fruto do Espírito, que é a alegria, a paz, o amor, a benignidade, a longanimidade, a benignidade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. As pessoas, quando chegam aí em você, têm colhido mansidão, fidelidade. Sabe, um parêntese, eu já estou falando demais, né? Não sei. Sabe um parêntese aqui, entre fidelidade, quanto à fidelidade? A gente busca muito por fidelidade, principalmente nos dias de hoje. Ter pessoas que realmente sejam também fiéis a nós. Mas nós, muitas vezes, não somos. E queremos.
Eu tenho orado, pedido para o Senhor isso, sabe? Senhor, coloca no meu caminho pessoas que realmente venham ser fiéis, porque a gente que tem ministério, a gente que caminha, vão vindo pessoas, e o Senhor vai trazendo e vai colocando. Só que, às vezes, tem pessoas que você olha e fala assim, puxa vida, essa pessoa caminhar comigo não está legal. Ela não tem sido fiel, mas você tem sido fiel também com as pessoas? Fecha parênteses. E aí, então, o fruto que as pessoas vêm buscar em nós são esses. O fruto do Espírito e os dons. Os dons que o Senhor nos dá não tem nada a ver com a gente. Tem gente que fala, o meu dom. Você não tem dom. Não é nada teu. Sabe por que serve o dom? Você sabe para que serve o dom? O dom é para servir o outro. Se o dom é para servir o outro, ele não é teu. Entende? Então, às vezes, a gente fica assim, porque esse é o meu dom, eu vou fazer aqui porque esse é meu dom. Esse que é o meu dom. O dom, se você tem, então dá. Serve. Porque ele é para isso, para servir o outro. Então, a segunda lição é essa, gente. O fruto não é teu. Ele vai vir depois do florescer, mas ele não é teu. Vem dele. Vem dele. Então, só vamos frutificar quando ele der. Ou seja, depois que você floresceu e você entendeu que não tem nada a ver com você. Conseguem entender que não tem nada a ver com a gente? Tem tudo a ver com ele? E aí a terceira lição para a gente finalizar. Meu amado é meu. E eu sou dele. Ele pastoreia entre os lírios. Sabe o que isso significa? Que você está aqui porque ele te chamou. Porque ele foi ao seu encontro. Porque ele te amou primeiro. Não foi porque você o aceitou. E nem foi porque você o amou primeiro. Ele pastoreia. E sabe qual é a diferença ali? Olha isso. Ele pastoreia entre os lírios. Sabe o que isso significa? Que ele te buscou, te amou, te sustenta, continua te trazendo e que você não tem nada a ver com o que é comum. Porque os lírios aqui, eles eram aquelas flores, aquelas coisas comuns entre as outras. Entendem? Você não é comum. Porque ele te buscou. Ele te separou. E ele te trouxe. E ele diz, você é meu. Eu te chamei. Eu te escolhi. Então, a primavera chegou. Vigia na terra, para frutificar, porque você é dele e ele é teu. Amém? Não tem mais como voltar atrás. Não tem mais como voltar atrás. Desânimo, preguiça, é a raposinha. Então, cuidado. Cuidado. Põe a raposinha para correr, em nome de Jesus. Para que você venha viver e desfrutar de tudo o que o Pai tem
para fazer na sua vida e através da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê graça, nos ajude-nos a mantermos firmes, constantes, perseverantes, alinhados a Ele, nosso coração a Ele, para que Ele venha frutificar em nós, para que a gente venha realmente viver o grande e verdadeiro amor, que é Ele em nós e nós nele, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, não sei, amiga, você vai já entrar com a... Vamos orar, então. Espírito Santo, Pai, eu te louvo, Senhor, porque Tu és o nosso amado. Tu és aquele que nos chamou. Tu és aquele que nos escolheu e que veio ao nosso encontro. Pai, mas muitas vezes nós somos tão pequenos e fracos e falhos e deixamos ser roubados por tantas coisas, por pequenas situações, distrações. Pai, em nome de Jesus, eu venho te pedir que nessa manhã o Senhor vá ao encontro do coração do meu irmão, da minha irmã, que está aqui, que percebeu que tem sido roubado, quando começou a florescer, Pai. Entrou o desânimo, porque ele baixou a guarda, deixou o Senhor de orar, de buscar a Tua face como antes, e o desânimo entrou. Pai, as distrações, a demanda do dia a dia foi sendo mais importante do que o Senhor. As prioridades foram invertidas. E agora, Senhor, justo na hora que estava florescendo, prestes a frutificar, está se sentindo, Senhor, como se nunca nem tivesse visto e tido nada contigo. Mas o Senhor diz que Tu és o nosso amado e nós somos Teu. Pai, que em nome de Jesus, o Teu Espírito possa ir ao encontro do coração dos meus irmãos nessa manhã. Pai, que aquilo que eu não pude transmitir, que o Teu Espírito Santo que sonda e que conhece os corações possa transmitir. Que o Teu Espírito Santo possa continuar falando no íntimo e no profundo do coração de cada um. Pai, eu quero pedir que em nome de Jesus o Senhor venha dissipar todo o poder das trevas, venha tirar, Senhor, tudo aquilo que não tem parte contigo. Pai, querido, você que tem se sentido desanimado, você que está se sentindo aí, que está fraco, você que percebeu que você estava até florescendo, mas que por não realmente, por trocar prioridades, por inverter, por deixar que a demanda do dia a dia, que as coisas, as lutas, as dificuldades fossem te roubando da presença do Senhor. E hoje você entende que o teu desânimo, a tua inconstância foi por causa disso. Porque no momento que você estava florescendo, você foi roubado por estas coisas. E hoje você está aqui se sentindo desanimado. Está se sentindo fraco. Tem lutado para tentar permanecer de pé. Vem aqui na frente. Vem aqui para a gente orar por você. Espírito Santo, Espírito Santo. Vai, Senhor, tocando nos corações. Vai movendo, Senhor. Vai movendo, Senhor. Vai movendo, Pai. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo. Oh,